11 e 12 anos da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Novamente nós estamos aqui com mais uma aula da nossa EBD, estamos falando dos atributos de Deus. Nesse domingo a gente encerra os atributos de Deus, domingo que vem nós passamos para a próxima lição da nossa revista. E como é que você está? Como foi a sua semana? Fez a sua leitura bíblica? Fez o seu momento com Deus? Anotou o que você aprendeu? Fez as tarefas do domingo passado? Olha só, é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. É muito importante nós aprendermos, porque disso depende o nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos mais uma vez orar, pedir o auxílio do nosso Deus para a nossa aula. Vamos orar? Deus, nós te damos graças por mais um dia, pelo privilégio que nós temos de ter acesso à Tua Palavra, Senhor, de poder conhecer o Senhor através da palavra que o Senhor deixou para nós e de saber, ó Deus, que Tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que cuida de nós, que tem amor por nós e que quer nos fazer crescer no conhecimento do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada aluno na sua casa, com a sua família. O Senhor os conhece profundamente, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, chegue, Senhor Deus, não somente aos seus lares através da tecnologia, mas principalmente chegue aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa aula. Já pegou a sua Bíblia? Coloca aí perto, pega a sua revista. Nós estamos na página 21, ainda falando dos atributos de Deus, e é muito bom conhecer os atributos de Deus. Nós já falamos aqui que quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós nos aproximamos, mais nós entendemos quem é o nosso Deus, entendemos quem nós somos diante desse Deus. E falando dos atributos de Deus, hoje nós vamos falar de mais dois atributos. Nós vamos falar que Deus é onipresente, um Deus presente em todo lugar. E nós vamos falar sobre Deus é eterno, sobre a eternidade do nosso Deus. Então, falando sobre a onipresença do nosso Deus, nós já falamos aqui que Ele é um Deus onipotente e que Ele é um Deus onisciente nas outras aulas. E hoje, falando que Deus ele é onipresente, nós podemos entender na sua palavra que não existe nenhum lugar, mas nenhum lugar que você possa imaginar que a presença de Deus não possa chegar. Você já pensou nisso? Não existe nenhum lugar, nem embaixo da terra, nem em cima, nem no universo inteiro, onde a presença do nosso Deus não chega. Ele está presente em todo lugar. Nós temos na Bíblia a história de um homem chamado Jonas. Quem lembra da história de Jonas? Ele foi jogado ao mar, engolido por um grande peixe, mas até lá no ventre daquele peixe, a presença de Deus chegou. A presença de Deus chegou ao coração de Jonas, que se arrependeu de não ter obedecido ao Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Jonas, nós vamos ler no capítulo 2, versículo 1 e 2, o que aconteceu, que mostra a onipresença do nosso Deus. Diz assim, Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Então, aonde Jonas estava quando ele orou? No ventre de um peixe, lá no profundo do mar. E aonde foi, aonde estava a presença de Deus naquele momento? Com Jonas, lá naquele lugar. Então, onde nós estivermos, onde nós estivermos, a presença do nosso Deus está conosco. O nosso Deus, Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus que sai, que vai ali, que fica ausente, que depois volta. Não, Ele é onipresente. Ele sempre está presente conosco. A Bíblia fala que Ele habita em lugares altos, mas Ele também habita no coração do homem. Deus ele está em lugares extremos, ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está do outro lado da terra, Ele está em todo o universo, Ele está no mais profundo mar, Sua presença está em todo lugar. Nós vamos ler também
o texto no livro de Isaías. Abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57. Você vai voltar um pouquinho. Isaías 57, versículo 15. Olha o que vai dizer aí sobre a onipresença do nosso Deus. 57:15 diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num lugar alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui a gente tem o próprio Deus falando: no alto e santo lugar habito, e também no coração contrito. Então a presença de Deus, ela está em todos os lugares geográficos que nós imaginarmos, mas ela também habita o coração contrito, aquele coração abatido, o coração do ser humano. Então o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, que ao mesmo tempo que está em todos os lugares, ele também habita no coração dos seus filhos, né? Daquelas pessoas que já encontraram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que já foram salvas por Ele. E quando a gente vê esses dois aspectos da onipresença de Deus, nós vamos aprender duas palavras diferentes hoje. Eu sei que você já aprendeu, se você está na igreja há bastante tempo, que Deus é onipresente e está em todo lugar. Mas quando a gente aprende que esse Deus grande que nós cremos, Deus que sabe todas as coisas, Deus poderoso, ele habita no alto sublime trono, mas ele também está no coração contrito, a gente aprende duas coisas muito importantes sobre esse Deus. Primeiro, a gente aprende sobre a transcendência de Deus. Deus, ele é um Deus transcendente, ele transcende, ele está acima da nossa limitação, acima daquilo que a gente pode entender. Ele está acima de qualquer limite que possa existir. Ele ultrapassa o nosso conhecimento, ele ultrapassa qualquer limite. Deus, ele transcende. Então nós aprendemos sobre a transcendência do nosso Deus. Isaías 55, a sua Bíblia já está em Isaías, está bem pertinho, volta uma página. Isaías 55, 8, 9 diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus, ele é superior. Para Deus não há limite, ele transcende a nossa capacidade. Ele é um Deus grande, um Deus que habita lugares extremos onde nós não podemos ir, nós não conhecemos. Então existe a transcendência do nosso Deus. Ele ultrapassa todos os limites e ao mesmo tempo, olha que coisa interessantíssima, que ele é transcendente. Nosso Deus, ele é imanente, a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? Ao mesmo tempo que ele ultrapassa os meus limites, que ele é extremo, que ele está em lugares que eu não posso alcançar, e os pensamentos dele não são os meus pensamentos, são maiores que os meus, né? A Bíblia fala isso. Ele habita em mim. Ele é um ser imanente em relação à sua criação. Ele está presente na sua criação. É como se Deus fosse muito grande, mas ao mesmo tempo muito pequeno, porque nós somos seres limitados, nós somos pequenos, e Deus ainda assim, com essa presença que está em qualquer lugar da terra, ele habita em nós. Isso se chama imanência de Deus. O apóstolo Paulo falou isso no livro de Atos, capítulo 17, versículo 27. Eu vou ler aqui para você e você vai ler comigo aí na sua casa. Abre sua Bíblia, livro de Atos 17, 27. Diz assim, ó. Opa, passei um pouquinho. 17, 27. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua
geração. No 26 ele disse assim: de um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E aí o 27, Deus fez isto para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, um Deus grande, poderoso, onisciente, presente em todo lugar, Ele está no meio de nós. Ele é imanente, ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele está em nós. Ele pertence à nossa realidade. Ele não está longe de nós. É um Deus perto de nós, mas ao mesmo tempo um lugar distante, um lugar onde nós não podemos ir, Ele está. Então, a transcendência de Deus e a imanência também são características dos atributos do nosso Deus, da onipresença do nosso Deus. E isso faz a gente perceber também que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de extremos geográficos, que está aqui, mas está lá na China, está na Europa, na Ásia, mas Ele também está comigo. Um Deus que cuida de mim de perto, um Deus que conhece o meu coração. Quando Jonas estava lá no ventre do peixe, Jonas estava entristecido porque ele não obedeceu a Deus, e a Bíblia fala que ele se arrependeu e ele clamou ao Senhor. E Deus, a presença de Deus estava lá. E Deus ouviu a sua oração e o tirou de lá. Então o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. E eu falei na aula passada que existe um salmo que ele fala desses atributos de Deus: onipresença, onipotência, onisciência, eternidade. E é o Salmo 139. Nós vamos ler agora também esse salmo, tá bom? Abre na sua Bíblia aí o Salmo 139. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. 139, 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito? O salmista está fazendo uma pergunta: como que ele vai sair da presença de Deus? Para onde ele vai? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que alguém pode fugir da presença de Deus? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E o versículo 11 diz: se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Você consegue achar alguma coisa num quarto escuro? Não, a gente tem que acender a luz. Para Deus, luz e trevas, a mesma coisa, porque a presença dele, não existe lugar escuro que possa impedir que chegue a presença do nosso Deus. Aonde você estiver, na situação que você estiver, Deus está presente com você. Deus conhece o que você está sentindo, Deus sabe os seus pensamentos, a gente já falou sobre isso, mas a presença dele é tão importante para nós. A presença do nosso Deus, ela é tão especial, ela nos traz segurança. Nós podemos nos sentir seguros que Deus está conosco, por mais que nós estejamos sozinhos em algum lugar, algum dia, o nosso Deus sempre estará conosco. E a sua palavra diz isso. Então a gente não pode esquecer que o nosso Deus, ele é onipresente, presente em todo lugar, que ele é um Deus transcendente, que ele ultrapassa qualquer limite, que ele tem pensamentos maiores que os meus, que eu sou limitada diante desse Deus. Ele é muito maior, ele está em lugares onde eu não posso ir, mas que Deus também, ele faz parte de mim, ele é imanente à minha natureza. Ele está comigo, mesmo sendo um Deus grande. Nosso Deus, ele é um Deus onipresente. Ele está conosco. Eu não tenho o que temer.
eu não preciso ficar com medo, porque a presença de Deus está comigo. E se a presença de Deus está comigo, eu sei que Ele cuidará de mim, porque a Bíblia fala que Ele é o Todo-Poderoso. Não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Nós vamos continuar, né? O próximo atributo de Deus, que encerra esse capítulo da nossa revista, é sobre Deus é eterno, sobre a eternidade de Deus. Abre a sua revista aí na página 21, nós vamos estar falando sobre isso, e às vezes nós podemos nos perguntar o que é a eternidade. Deus é eterno, Ele tem começo, Ele um dia vai terminar. O que nós vamos aprender sobre esse atributo de Deus, sobre essa qualidade de Deus? Na sua revista, na página 21, diz assim, ó: Deus é eterno. Só quem é eterno pode ser onisciente, onipresente e onipotente. A eternidade de Deus diz que Ele não teve começo e não tem fim. Se for contar a idade de Deus, ficaria a contar, pois Deus é eterno. O Salmo 90 fala da eternidade de Deus comparada com a brevidade do homem. Então Deus, Ele é um ser eterno, isso quer dizer que Ele sempre existiu. Ele não teve um começo, Ele não teve quem o criou. Deus sempre existiu. Desde quando? Desde sempre. Isso a gente precisa entender. Quando a gente pensa na eternidade de Deus, e Deus Ele é eterno, o Salmo 74:12 diz assim, ó: Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Então, desde a antiguidade, desde muito tempo Ele é Deus. Nós não temos como dizer, a palavra de Deus não diz, porque Ele é eterno. Desde quando Ele existe? Desde a antiguidade, desde muito antes de todas as coisas serem criadas, o nosso Deus existe. E Ele é o único Deus que é eterno, que sempre existiu. E nós vamos ler também Colossenses 1:17, vai falar também sobre a eternidade de Deus. Pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Colossenses 1:17 diz assim, ó: Ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Está falando de Deus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, tudo que existe é através desse Deus que já existia. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Deus, Ele sempre existiu. O 16 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, falar da eternidade do nosso Deus, falar desse atributo do nosso Deus, que Deus é eterno, a Bíblia deixa bem claro aqui que esse Deus, Ele não tem início e não tem fim. Nós vamos ver também o Salmo 90:2, ele fala da eternidade de Deus, que é a referência que está aí na nossa revista. Então, abre a sua Bíblia nos Salmos 90, versículo 2, e aqui também fala que Deus existiu antes de toda a criação. Diz assim, ó: Antes que os montes nascessem, ou que fosse formado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Aí você pode perguntar assim: mas tia, quando a gente morrer, a gente também não vai viver na eternidade? A gente também não é eterno? Sim, nós também somos seres eternos, só que diferente de Deus, Deus sempre existiu. Nós não, nós tivemos um começo, nós somos criados por Deus, nós fazemos parte dessa criação que Deus fez. Nós podemos contar os nossos dias nessa terra. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Podemos contar os anos de Deus? Podemos contar os dias de Deus? Não. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre essa diferença do homem e Deus. A Bíblia diz que o homem, ele é breve, a vida dele é muito curta. Poxa tia, mas 50 anos é curto?
para Deus é muito pouco, é muito pouco e passa muito rápido. A Bíblia diz que a nossa vida ela é passageira, ela passa muito rápido. Aqui no Salmo 90 ainda, nós lemos o 2, agora nós vamos ler o 10, que diz assim, ó: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Aqui fala que a nossa vida ela é passageira, ela voa, nós somos muito breves aqui, nós não somos como o nosso Deus que é eterno, que sempre existiu, e nós devemos viver essa vida de que maneira? Quando a gente pensa assim, a nossa vida é breve, nós também devemos pensar, de que maneira eu tenho vivido a minha vida? Com que eu tenho gasto mais tempo? Será que eu tenho me preparado para viver a eternidade com Deus eterno nos céus? Será que eu tenho buscado conhecer a sua palavra? Eu tenho buscado ter um relacionamento com esse Deus? Ou eu tenho dado importância a coisas que eu não vou levar para a eternidade, a coisas que não são desse mundo? A gente tem que refletir sobre isso também. E Tiago 4, 13 a 14, também é outra referência que nós temos aqui. Abre aí na sua Bíblia, por favor. Tiago 4, 13 e 14 diz assim: e agora, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Sabe o que está dizendo aqui, gente? Que a nossa vida, ó, ela passa assim. Que hoje eu estou aqui dando aula para vocês, mas amanhã eu não sei se eu estou aqui. Tem gente que fez outros planos para agora, fez planos para estar em outro lugar, mas essas pessoas não podem hoje por causa dessa pandemia. Tem gente que gostaria de estar em casa com a sua família, mas que não está, porque foi trabalhar, aconteceu a pandemia, ficou lá, não pôde voltar para casa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz, ó, nós fazemos planos, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Na sua eternidade, Deus já sabia de tudo isso, porque Ele é eterno. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. O nosso Deus é quem sabe de todas as coisas. Então eu posso fazer planos, eu posso viajar, eu posso trabalhar em algum lugar? Posso, mas eu preciso entender que amanhã eu posso não estar nesse lugar. E por causa dessa certeza que a Bíblia diz, é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Você já viu o vapor saindo da panela quando está fervendo? Aquela fumacinha, você só vê ela naquela hora, depois ela desaparece. A nossa vida, ela é assim. E por sermos breves, nós temos que ter certeza que se a vida acaba hoje ou acaba amanhã, o que acontecerá conosco? Para onde nós iremos? A Bíblia fala que esse Deus eterno está preparando um lugar chamado céu para nós. E Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque pecadores não entram nesse céu. Mas pessoas que se arrependem do pecado, pedem perdão a Deus e creem em Jesus Cristo como Salvador, podem viver uma eternidade com o nosso Deus. Então o homem, ele é breve. O tempo passa muito rápido. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O nosso tempo, ele pode ser contado. O tempo de Deus, não. O tempo de Deus, ele é incontável. Nós não podemos dar uma contagem para esse tempo. Então a gente pode pensar sobre a eternidade do nosso Deus. Ele não começou um dia e nem vai terminar. Ele sempre existiu, sempre existirá. Nós somos breves, nós começamos um dia, nós nascemos e um dia vamos morrer. Mas depois dessa morte, nós temos uma eternidade com esse Deus. Você vai passar a eternidade com esse Deus? Você tem certeza disso? Pensa sobre isso. Então nós chegamos ao final da nossa aula e encerramos essa parte na nossa revista
sobre os atributos de Deus, e você vai virar a folha para a página 22 e diz assim, ó, Isaías 40, 12, 13, e reflita na pessoa de Deus para você ler. Em cada qualidade que o texto apresenta, lembre-se que cada qualidade que o Senhor exige que tenhamos uma reação diferente. Não se pode pensar sem Deus, não se pode andar sem Deus, não se pode nascer sem Deus. Ele sabe tudo. Lembra? Ele é onisciente. Eu preciso pedir orientação ao meu Deus. Ele governa tudo. Posso confiar em Deus no futuro que nós temos pela frente. Ele é incomparável. Eu preciso adorá-lo todos os dias diante dos atributos do nosso Deus. O que cabe a nós é obedecer e adorar. Então agora nós vamos para a nossa parte prática, né? Nós temos bem aqui na nossa parte prática que agora nós vamos ver o que nós vamos fazer com o que a palavra de Deus disse, o que nós aprendemos, o que vamos fazer agora. A primeira parte prática que a gente tem aqui, o que a gente faz sabendo que Deus ele é onipresente? Qual que é a nossa ação diante desse conhecimento? Sabendo que Deus ele é transcendente, ele é acima das nossas capacidades, dos nossos limites, e ele é imanente, mesmo assim ele está conosco e em nós. Nós podemos lembrar do cuidado do nosso Deus, né? Salmo 139:5 vai falar desse cuidado, e lembrando do cuidado de Deus, nós também podemos pensar nesse tempo que a gente está vivendo. Salmo 139:5 diz assim: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Deus nos cerca e coloca sua mão sobre nós. Então Deus ele cuida de nós nesse tempo. Mas está demorando a passar essa quarentena, está demorando, eu já quero voltar para a aula, eu já quero voltar para a igreja. Mas vamos lembrar disso. Deus está cuidando de nós. Deus está no controle de todas essas coisas. A segunda parte prática, Deus cuidando de nós, nunca estou sozinho. A Bíblia diz, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugir? Aonde nós estivermos, nós não estamos só. Porque temos um Deus que é onipresente, que está conosco. Que às vezes você pode ficar preocupado com seus avós que estão em casa, que se o vírus chegar lá eles podem morrer, mas lembra disso, Deus está lá com eles, está na sua casa também. O mesmo Deus que cuida de você pode cuidar dos seus avós, dos seus familiares, onde eles estiverem. E a lição prática número 3 que nós temos, Deus é eterno, eu sou breve. A consciência de quem nós somos diante de Deus. Nós não somos nada, somos um vento passageiro que logo vai embora. A brisa, que vem e já desaparece. Nós somos muito breves. Vamos aproveitar a nossa vida, Vamos conhecer a palavra de Deus, vamos obedecer a Deus, vamos obedecer aos nossos pais, aproveitar a convivência com os nossos pais. Tem muita gente agora que gostaria de estar com os amigos, mas esse é o tempo de você aproveitar os seus pais, o tempo de você aproveitar quem está com você em casa. Esse é um tempo que Deus reservou para isso. Você não sabe o que vai vir depois, que tempo vai vir depois, nós não sabemos, mas Deus sabe. E a quarta parte prática que nós temos, viver os planos de Deus para mim. Então, saber que Deus está comigo, eu tenho que conhecer a vontade desse Deus. E eu só conheço a vontade desse Deus presente lendo e estudando a sua palavra. E quando eu leio e estudo essa palavra, eu passo a saber o que Ele tem para mim. E eu posso viver os planos de Deus para mim. Eu tenho que buscar o que Deus tem para a minha vida. A minha vida é muito breve. E o que Deus tem? Então que a gente possa continuar buscando a esse Deus, obedecendo, estudando a palavra, fazendo a vontade de Deus. Nós vamos terminar a nossa aula agora e ainda vou dar alguns recados e passar algumas tarefas para vocês, tá bom?
E chegamos ao final de mais uma aula da nossa EBD, que agora nós estamos fazendo em casa. E você, como você está? Você fez as atividades da semana passada? Memorizou o nosso versículo? Quem aí fez a leitura diária, anotando no caderno o que Deus estava falando naquela leitura com você? Lembra que é importante fazermos a leitura diária que está aqui na nossa revista. E eu vou passar agora para as nossas próximas atividades para essa semana. Nós estamos mudando de capítulo, né? Esse nosso capítulo foi bem demorado porque as aulas foram gravadas. Se eu tivesse em sala de aula, eu teria feito de maneira mais rápida, porque nós temos mais tempo em sala de aula e eu não quis gravar vídeos muito longos. Então, na página 23, nós temos novamente um versículo para memorizar e nós temos toda a nossa leitura diária que você vai fazer aqui, tá bom? Todo dia você vai ler um texto desse para a nossa próxima lição. E se nós não voltarmos a nos reunir à igreja ainda, eu vou estar gravando para o próximo domingo. Então é essa atividade que a gente tem no próximo final de semana. Quero mandar um abraço a todos vocês, quero agradecer aqueles que responderam o WhatsApp. Essa semana eu mandei o WhatsApp para alguns de vocês que têm celular. Quem não tem celular, eu consegui falar com a mãe, com o pai, eles me responderam. E é muito bom saber que vocês estão bem, que estão assistindo a aula, que estão estudando. Lembrem de estudar o seu manual do OANSE. Lembre de estudar o pessoal da prova de ingresso. Vai estudando, vai memorizando, vai falando para os seus pais como que está o seu versículo memorizado. E assim, a gente, mesmo nesse tempo separados fisicamente, vamos estar crescendo no conhecimento da palavra do nosso Deus. Tá bom? Vamos falar o nosso versículo-chave dos tochas. Atenção, tochas, falem comigo aí na sua casa. Seus pais já devem estar memorizando esse versículo junto com vocês. Vamos falar qual que é a referência do nosso versículo? Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque Tu és Deus onipresente, Deus eterno, Deus grande e bendito, e nós sabemos, ó Deus, que somos tão pequenos diante do Senhor. Senhor Deus, obrigada porque mesmo sendo um Deus tão grande, presente em todo lugar, em todo e qualquer lugar, o Senhor também está presente conosco através do Teu Espírito Santo, que nos instrui e nos ensina a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, trazendo segurança ao nosso coração de que o Senhor é presente conosco, que mesmo nesse tempo difícil, nós não precisamos temer o mal, porque o Senhor está presente, Senhor Deus, nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos familiares que não estão conosco. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um dos meus alunos, Deus. O Senhor derrame a Tua graça sobre a vida deles, que o Senhor supra as suas necessidades, que abençoe os seus familiares, Senhor. Muito obrigada por esse tempo estudando, ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.